Fala galera, tudo jóia? Sejam muito bem-vindos ao canal Flamengo em Foco. Se inscreva no canal, tamo junto. O Mengão estreou com um empate, tinha um jogador a mais, deixou o Milionários definir o placar em 1-1 e agora era a reabilitação diante do seu torcedor. Amor e paixão, é time de tradição. Essa cena já se tornou comum para o trio Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique. Com a conquista do Campeonato Carioca, eles chegaram à incrível marca de 12 títulos oficiais desde que chegaram ao Flamengo em 2019 e estão a um de igualar Zico e Júnior, dois dos maiores ídolos da história do clube. Os títulos vieram para coroar essa amizade que a gente tem. Então a gente vê que estamos chegando próximo de ídolos, né, do Flamengo, e poder ultrapassar e ficar cada vez mais na história do clube. Isso será eternamente gravado aí no clube. E para aumentar essa coleção de taças, eles têm pelo menos mais 3 competições para disputar na temporada: o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e a Libertadores. Depois de tropeçar na estreia diante do Milionários em Bogotá, ao empatar em 1-1 com um jogador a mais em campo, a equipe rubro-negra recebe hoje o Palestino, do Chile, pela segunda rodada. E só a vitória interessa. E se Deus quiser, esse ano a gente possa conquistar ainda mais, que não seja só o Carioca. E como você falou, a gente sente que cada vez mais estamos mais unido, mais forte, para poder almejar coisas grandes. Essa não será a primeira vez que Flamengo e Palestino estarão frente a frente. Em 2016 e 2017, se enfrentaram pela Copa Sul-Americana. Em 4 confrontos, foram 3 vitórias rubro-negras e uma dos chilenos. O bom retrospecto no Maracanã também joga a favor. O Fla não perde atuando em casa pelo principal torneio do continente há 5 anos. A última vez foi para o Peñarol. De lá para cá, foram 22 jogos, com 19 vitórias e 3 empates. São esperados quase 60 mil torcedores mais tarde. E eles devem acompanhar uma estreia, a do zagueiro Léo Ortiz, no lugar de Fabrício Bruno, que apresentou desgaste físico e será poupado. O restante da equipe deve ser a mesma que entrou em campo no último domingo. Com isso, um provável Flamengo para hoje tem Rossi no gol, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas formando a linha defensiva, Eric Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta no meio de campo, e no ataque, Luiz Araújo, Everton Cebolinha e o artilheiro Pedro. Dedê, prévia também do Flamengo, mas é um time que, na minha opinião, eu esperava muito mais até na estreia, mesmo fora de casa, com um pouquinho de altitude. O Flamengo acabou tropeçando no final porque tinha vantagem numérica e não traduziu isso num placar favorável para fazer os 3 pontos. Agora é diferente. É no Maracanã, é com o torcedor. O Palestino também é uma equipe que precisa da reabilitação. Como é que você vê essa partida hoje? Muito ofensivo o time do Tite? Até por característica, né, Leirão? É um cenário muito parecido com o que viveu o Grêmio, né? Porque na estreia também é uma estreia nervosa, tinha ali a final do Gauchão, como tinha a final também do Campeonato Carioca, então o Flamengo não conseguiu de coragem, principalmente no segundo tempo. Agora enfrenta, depois do título Carioca, mais uma partida da Libertadores, precisando vencer, precisando convencer para dar uma tranquilidade dentro do grupo. Qualidade tem. A surpresa na prévia ali pode ser a estreia do Léo Ortiz, no sistema defensivo que eu acabei observando ali. Pode ser um jogador importante, até porque é Léo Pereira e Fabrício Bruno jogando o fino da bola. O Fabrício Bruno acabou chegando na seleção brasileira imerecidamente. Então a expectativa é que o Flamengo consiga vencer até com uma certa facilidade. Mas a diferença é que, por exemplo, o Grêmio, no primeiro jogo com o Juventude, empatou em 0-0, tinha que fazer o placar dentro da sua casa. O Flamengo, ao contrário, já fez 3-0 na primeira partida e conseguiu até jogar em outro nível, administrar de volta diante do Nova Iguaçu. E até pensar nesse jogo. Acho que o Flamengo pensou antes nessa partida de Libertadores, já planejou esse duelo e pode ser uma vantagem. Agora, o fato que tanto, assim, no caso de Grêmio e Flamengo que a gente está citando aqui,
o Flamengo tem um elenco melhor, né? Eu acho que o elenco do Flamengo, mesmo ele poupando alguns dos seus principais jogadores, continua sendo tecnicamente melhor do que o elenco do Grêmio. Pedrão, Pronto. Pode ser. fale sobre o jogo, por favor, amigo Eugênio. A expectativa é essa, né? Na primeira rodada, o Palestino foi atropelado em casa pela equipe do Bolívar. Bem, Bolívar, né? Times da Bolívia, lá de La Paz e da altitude, a gente sabe que lá em cima são muito fortes, mas quando descem a nível do mar, não conseguem normalmente jogar bem. Mas o Bolívar já fez uma boa Libertadores ano passado. Sim, é um bom É o Bolívar pegou o City, Palestino em- Parceria City. A gente tá vendo aí, ó. 4-0 fora o baile. Foi o time que mais finalizou na primeira rodada da Libertadores, foi o Bolívar. 22 finalizações, 22 fora de casa. Então, imagino que o Palestino não seja esse time todo. Não estou querendo desmerecer a qualidade do Bolívar, tá? Só que normalmente os times bolivianos, repito, fora de La Paz, não conseguem esse resultado. Às vezes nem La Paz consegue Você não esse está resultado. querendo desmerecer, eu acredito em você, mas tem pessoal em La Paz já bravo com você lá em La Paz. Não, foi uma vitória marcante e rara. Uma raríssima goleada de um time boliviano fora de casa, porque a gente sabe que Bolívia e Venezuela são os países que apresentam os piores resultados historicamente nas competições da Conmebol. O Chile não atravessa um bom momento, mas essa vitória foi realmente... Olha a facilidade da troca de passes aí no final. Então o Flamengo, jogando no Maracanã, eu não espero menos do que os 4-0 que o Bolívar fez. Como é que é? Eu não espero menos do que os 4-0. Não tem que combinar com o Palestino, Eugênio. Não é tão simples assim. Não tem que combinar nada. Alguém tem que combinou com o combinar Palestino sim. esses Não 4-0 combinou. Aí foi mérito do É Bolívar. o Flamengo jogar o futebol que sabe. Viável, Prates. Diga, Não, a Rafa. diferença é muito grande. Exatamente, é só fazer o O com copo. Pega um copo, bota em cima de uma folha de papel e faz a letra O. Se o Flamengo fizer o O com copo, ganha o jogo de hoje com facilidade. É muita diferença técnica de investimento, de qualidade. Eu acompanhei não o jogo inteiro, viu, Eugênio, mas eu vi depois os melhores momentos, assim. Fiquei com a sensação, até fui conferir se eu tinha lido errado, que o jogo era em La Paz. Falei, bom, o jogo aí em La Paz, eu achei que era Palestina e Bolívar, e não Bolívar e Palestino. Assim, o nível de atropelamento do Bolívar para cima do Palestino chamou a atenção. Então está muito claro para todo mundo. Eu acho que quem está acompanhando a dinâmica da competição vai ter uma percepção semelhante, que o Flamengo hoje tem a faca e o queijo para aplicar uma grande goleada aqui no Maracanã. Qualquer coisa diferente disso, eu vou ficar muito surpreso. Vou só falar o seguinte. Rafael Marques, Rafael Prades, professor, Celso Celso, Abel Neto. Nós vimos ontem o Nacional contra o Corinthians. Sim. Nacional querido. O Nacional querido... Não, senhor. Querido, não, senhor. É o Nacional de Assunção, o clube tradicional da cidade de Assunção. Não, querido, é outro Nacional. Não. Outro Nacional. Bolso, tricampeão da América. Calma, vocês estão fugindo do Flamengo. O Nacional de Tá Assunção virando bagunça, senhor. é conhecido internacionalmente como Nacional Querido. É o tricolor. apelido do clube. Tricolor. É o apelido do clube. Mas voltemos aqui ao fato. O Nacional Querido, que ontem foi atropelado pelo Corinthians, ganhou do Palestino na fase preliminar da Libertadores. Mas depois perdeu. Bom. Depois perdeu, mas levou para os pênaltis. Sim. Na verdade é o seguinte, ele perdeu o primeiro jogo em casa, em Assunção, ganhou o jogo que aconteceu lá no Chile e no finalzinho o Palestino conseguiu um gol que levou para os pênaltis e nos pênaltis o Palestino ganhou. Sabe o que me chama a atenção? Então, olha só, você viu ontem o nível do time do Nacional? Goleado por 4-0 pelo Corinthians? É um nível semelhante ao do Palestino. Era um pouquinho. Fala, Prates. Eu acho que tem uma situação aí. O Palestino, obviamente, chegará ao Maracanã para tentar se defender, resistir o máximo que pode. Para fazer um tipo de jogo assim, você tem que ter uma defesa boa, uma marcação boa. Eu acho que o Palestino em casa é um. O Palestino, quando sai do Chile, geralmente é outro. Fica menos com a bola, tenta ceder menos espaços na defesa. Não sei se vai ter alguma... Mas sabe quem está do outro lado hoje? Quem? É o Flamengo. Sim, mas o que tem isso daí? O Flamengo é o time mais poderoso da América do Sul. Em 2024, e joga no Maracanã com a sua torcida. E assim, o Flamengo de 24 está mostrando para todo mundo características, e aí é uma coisa que vai além do futebol carioca ou mesmo brasileiro, dá para fazer essa análise extensiva a todo o continente. O Flamengo está mostrando viabilidade de jogo contra equipes que fazem marcação compacta em linha baixa. O Flamengo está conseguindo ter, em média,
bom desempenho, com construção, com finalização, contra times que adotam essa estratégia contra ele. Aconteceu isso no Campeonato Carioca contra o Botafogo, contra o Vasco. Contra o Vasco foi um jogo um pouco mais difícil. Contra o Botafogo venceu com um gol no finalzinho, sim, mas amassou o Botafogo praticamente o jogo inteiro. Pode acontecer algo semelhante? Pode, mas para isso seria preciso que o Palestino tivesse mais qualidade individual, meu caro Prates. E aí não adianta você ter um modelo compacto do time fechado se você individualmente não tem peças capazes para poder ter esse enfrentamento com o talento que o Flamengo tem do outro lado. O Flamengo alia hoje com o Tite uma sincronia de técnica e verticalidade, com o De La Cruz, com o Arrascaeta flutuando, com os dos homens de lado, Luiz Araújo e Cebolinha. Então, assim, eu tenho essa perspectiva de goleada essa noite. Se não acontecer, vai ser surpreendente. E olha só, quando eu falo isso, só para completar, quando eu falo isso, é jogando pressão no Flamengo também. É jogando pressão no Flamengo. Porque o Flamengo, a gente sabe, o Rafael falou, que tem conseguido construir situações, só que muitas vezes não tem aproveitado essas situações. Eu não sei se é exatamente um preciosismo na hora de definir as jogadas, se é em algum momento se flerta com alguma displicência ou não. O fato é que o Flamengo chega, cria, e tem situações claras de gol e nem sempre as converte. Isso aconteceu de novo no final de semana contra o Nova Iguaçu. Então, quando eu falo que eu não espero menos do que 4, é também porque eu quero que o Flamengo converta mais situações que ele tem gerado de gol. Que ele tem perdido alguns gols que são impressionantes também nos jogos recentes. Mas volume ele cria. Então vamos para o provável Flamengo na tela aqui do nosso F360. Professor, é o Flamengo de tanta gente. De tanta gente. Do próprio João Nogueira, que a gente lembrou aqui, do seu filho Diogo Nogueira. Wilson Batista. Paquita Rubro-Negra. Paquita Rubro-Negra. Do Didico Adriano Imperador. Hoje vem com Pedro. Tite, o técnico, Rossi Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas. O meio-campo que já teve Zico, Adílio e Andrade, hoje vem com Eric, De La Cruz e Arrascaeta. O pessoal tá jogando bola, hein? Luiz Araújo, Pedro, a elegância em campo. E Everton Cebolinha. Pedro É correria, é fumaça. É o Flamengo, Rafael Prates. Essa empolgação fala do Flamengo me chama a atenção, Abel. Mas merece gosto de empolgação. Futebol, não é um time de bola? E é o melhor grupo de jogadores da América do Sul, indiscutivelmente. Grande qualidade individual, qualidade coletiva também. O Tite conseguiu aí nesses 4 meses do ano até agora, né? E claro que tem muito resquício do ano passado e para esse ano também. O Tite acredita muito em repetição, em aperfeiçoamento, às vezes com uma velocidade que não agrada muita gente, que quer um negócio para ontem, mas com o Tite tudo tem começo, meio e fim. Você entende por que está fazendo aquilo, quem joga sabe por que tem que jogar dessa maneira, ele explica muito bem, ele tem um discurso às vezes muito rebuscado, mas o time dele é organizado, sem dúvida alguma, organização não falta, equilíbrio do time para se defender e atacar não falta também. A diferença é muito grande em relação ao Palestino, inegavelmente, né? Os companheiros falaram muito bem. Em alguns jogos, talvez com um cenário parecido, até times melhores que o Palestino, os times conseguiram tentar resistir ao Flamengo. O desafio do Flamengo hoje é esse: acabar com a resistência do Palestino rapidamente, acabar com o quanto o Palestino suporta rapidamente. Se conseguir, é um outro cenário, deve ter mais espaço para jogar. O Palestino tem essas agilidades que serão mais expostas, sofre um gol cedo. Se o gol demora um pouco a sair, o jogo pode ficar um pouquinho mais tenso. Vou me despedir aqui do... É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui, até o final desse vídeo. Se gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Tamo junto, até a próxima. Falou!